Uma boa noite para você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Talvez você esteja se perguntando, se você não esteve aqui pela manhã, você deve estar se perguntando por que o pastor não está aqui. O pastor não passou bem desde sexta-feira, eu acho. Uma virose muito forte e realmente sem condições. Para dizer a verdade, a gente nem sabe exatamente onde ele está agora. Eu imagino que ele esteja no hospital, mas lembre-se de orar por ele, para a recuperação da saúde dele. E eu estou aqui com o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite. Então eu convido você para que abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, nós leremos o capítulo 2, os versos 14 e 15. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2, nós leremos os versos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Até aqui. Vamos orar. Deus Santo, Deus Poderoso, te dou graças, Senhor, por esse momento em que nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Senhor. Nós abrimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra, e eu peço agora que o Senhor fale ao nosso coração através dela, e que o Senhor me use, Senhor Deus, para poder comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, que o Senhor abençoe também os meus irmãos, que nós possamos todos ser edificados pela tua palavra nesse momento. No nome santo de Jesus, amém. A gente já está começando a viver, começando a acompanhar os movimentos de Natal. Você já deve estar começando a ver por aí árvores enfeitadas, casas com luzes, supermercados já com uns temas natalinos, panetones, aqueles bolos de Natal sendo vendidos. É uma época em que as pessoas começam a já se preparar para o Natal, começam a circular, já começam a ir para shopping, já começam... Ainda não, a cidade ainda não está funcionando no horário estendido, mas logo vai começar, e aí vai começar a ter movimento também na cidade à noite. A gente já começa a imaginar os presentes que a gente tem que comprar para as pessoas que a gente quer presentear, os encontros de família que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer a ceia, quem vai participar, o que a gente vai levar. Aqui na igreja não está sendo diferente, a gente já começa a falar um pouco sobre a nossa ceia de Natal também esse ano, né? Mas eu sei que sempre que a gente começa a falar de Natal, e a gente sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal, mas não tem como não vincular isso à questão comercial. A gente vê isso no dia a dia, né? As pessoas vivem esse momento de uma forma, muitas vezes, sem pensar exatamente naquilo que é o significado real do Natal. A grande maioria das pessoas, muitas vezes, passam pelo Natal sem lembrar de Jesus Cristo. Sem lembrar de Jesus Cristo. O Natal é realmente uma festa de confraternização, de celebração, de união de família. É muito gostoso você poder reunir todo mundo e ter momentos ali de comunhão. Mas o fato é que há muito mais do que isso no Natal. Eu sei que você sabe disso. Mas nessa noite, a minha intenção é de trazer um pouco disso para que a gente relembre um pouco sobre o verdadeiro sentido do Natal. E é interessante notar que os cristãos, no começo, nos primeiros séculos ali da igreja, não comemoravam o Natal. Na verdade, eles não comemoravam nem aniversário direito. A atenção deles estava voltada principalmente para a questão da cruz, para a consumação da cruz.
e para a ressurreição, obviamente. Era isso que era celebrado, a Páscoa, de certa forma. Entretanto, à medida que a igreja ia crescendo, à medida que a igreja ia se espalhando, vocês sabem, já ouviram isso na história da igreja também, muitos movimentos começaram a acontecer e muitos questionamentos começaram a ser feitos sobre alguns aspectos da fé cristã. Um deles, justamente sobre a humanidade de Cristo. Se Cristo era realmente homem ou se Cristo era realmente Deus, havia um movimento que questionava isso. E diante desse questionamento, a igreja começou a sentir a necessidade de destacar não só a questão da cruz, a questão da ressurreição, mas também a questão da encarnação de Cristo. Para mostrar que sim, de fato, Cristo é homem, Cristo foi um homem, Cristo viveu aqui. É Deus, mas também é homem. E mais ou menos com esse pano de fundo é que surge algo, um embrião do que seria o Natal que a gente tem hoje. Uma comemoração, uma celebração do nascimento de Jesus. Justamente para reforçar essa ideia de que ele é um homem, ele nasceu. Ele tem uma data de nascimento. E então, essa data começou a ser estabelecida num primeiro momento, não sei exatamente a questão da data, do 25 de dezembro, mas começou-se a comemorar, começou-se a celebrar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Para, como eu disse, mostrar que de fato ele era de carne e osso. Ele era uma pessoa real. E surge então, num certo momento da história, aí, provavelmente lá pelo século IV, mais ou menos, o Natal como a gente conhece hoje, em dezembro, dessa maneira como ele é. Não dessa maneira como ele é exatamente, né? Mas naquela época, carregado de todo aquele significado, carregado de toda aquela ideia de que, de fato, um homem nasceu para ser o nosso Salvador. E ele era verdadeiramente Deus e ele era verdadeiramente homem. E o objetivo, então, não era de criar, como eu disse, tradições ou algo do tipo, mas de reforçar essa verdade. Reforçar a verdade que foi profetizada por Isaías no capítulo 9, versículo 6. Isaías disse: "Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz." A gente está falando de um menino, ele falava de um menino, ele falava de alguém que nasceria. Então o Natal vem para reforçar essa ideia. Reforçar essa ideia. Mas é verdade também que ao longo da história, a gente sabe, essa data ela perdeu o significado. Para ser muito sincero para você, até preparar esse sermão, eu não sabia dessa história do Natal, dessa origem do Natal. Eu fiquei sabendo disso preparando o sermão. Porque pra gente o Natal virou Papai Noel, virou presente, virou trenó, virou rena, neve, bonequinhos de Natal, essas coisas. O Natal ele acabou sendo isso. Mesmo na comunidade cristã, mesmo entre os crentes, é muito forte essa ideia. A gente sabe, sim, que o Natal ele se refere a Jesus, ao nascimento de Cristo, nosso Salvador, mas ainda é uma ideia distante, é uma ideia vaga, muitas vezes, na cabeça da gente. O fato é que Deus, em sua infinita misericórdia, ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para estar conosco, para morrer pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, e para nos salvar, e para nos dar a vida eterna. Esse é o fato. E diante disso, então, eu gostaria de convidar você para explorar comigo um pouco desse texto bíblico de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, que a gente acabou de ler, para que a gente possa refletir sobre 3 efeitos que a vinda de Jesus ela tem sobre nós. Que o fato de Jesus ter nascido, o fato de existir o Natal, vamos dizer assim, ele tem sobre a minha vida, ele tem sobre a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria destacar que Jesus ele veio para salvar os filhos de Deus. E o significado do termo filhos, que aparece aqui no verso 14, no início do verso 14, quando
quando o escritor coloca aqui, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Esses filhos que estão aqui, eles estão referenciados no versículo anterior, no versículo 13. No versículo 13 está escrito: e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O texto ele se refere aos filhos que Deus deu. Que filhos são esses? São os eleitos do Senhor. Aqueles que foram dados para Cristo, para serem adotados por Ele como filhos, na família de Deus. Nós somos os descendentes espirituais de Deus. E Paulo, ele escreve isso na carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo escreve: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A gente já estudou sobre adoção aqui na escola dominical, é uma doutrina muito bonita, e esse é um dos primeiros efeitos da vinda de Cristo. Esse é um dos primeiros efeitos do nascimento de Jesus. Jesus, ele veio para que a gente pudesse ser adotado, para que a gente pudesse ter uma família, para que a gente pudesse ter um pai, para que a gente pudesse encontrar em Deus a nossa família, encontrar em Deus o nosso amparo. Mas, por outro lado, apesar de ser muito bonito, apesar de ser maravilhoso tudo isso, é um tema muito polêmico e que gera muita discussão entre os crentes, entre a igreja. Porque você já deve ter ouvido isso algumas vezes e talvez, de repente, você até mesmo você já se perguntou: mas Jesus morreu por todos ou morreu apenas pelos eleitos? Por quem Jesus morreu? Jesus, ele tem, obviamente, poder suficiente para salvar toda a humanidade. Quando eu falo toda a humanidade, eu estou dizendo toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as gerações, quem já nasceu, quem não nasceu, quem ainda vai nascer, todo mundo, todas as pessoas. Jesus, o sangue de Jesus na cruz, ele tem poder para salvar todo mundo. E não somente um grupo de pessoas. Mas não era esse o plano de Deus, não foi esse o desígnio de Deus, não é essa a intenção de Deus a enviar Jesus. Quando Deus envia Jesus, ele não envia Cristo para salvar todos, ele envia Cristo para salvar aqueles a quem ele deu a Jesus. João, ele escreve isso no seu evangelho, no verso 16 do capítulo 3, que a gente conhece de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não significa que a salvação é algo irrestrito, que a salvação é algo amplo, mas que somente aqueles que foram chamados por Deus para crerem em Jesus, eles serão salvos, eles serão alcançados por Ele. Então, Cristo morreu suficientemente para todos, mas eficazmente apenas para os eleitos. Na doutrina reformada, a gente chama isso de expiação limitada. A morte de Cristo, o sangue de Jesus, ele tem uma ação limitada. Ele não tem um poder limitado, mas a ação dele é limitada. Isso é um dos 5 pontos do calvinismo. Já alguns anos atrás aqui, eu já passei por esses pontos. Esse é um deles, a expiação limitada. O fato é que a salvação é um dom gratuito de Deus. Ele é concedido por Deus aos filhos de Deus através de Cristo. E isso traz sobre a gente, sobre eu, sobre você, que fomos alcançados por essa graça salvadora, por esse privilégio, traz algo que nos move, algo que nos constrange a adorar o Senhor. Algo que nos constrange a devotar amor, a devotar honra, a devotar glória ao Senhor. Porque a gente foi feito filho dele, sem merecimento nenhum. A gente foi escolhido. Entre muitos, entre todos, a gente foi escolhido para ser filho de Deus. Então, o desígnio de Deus era enviar Cristo ao mundo para realizar a salvação dos seus filhos, para poder reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos.
juntar todo mundo. João, ele fala isso no evangelho dele, no verso 52 do capítulo 11. Reunir todos os filhos de Deus num único corpo. E você? Onde que você está nisso? Você é um desses que estão sendo reunidos? Você é um desses que foram alcançados pela graça redentora de Cristo? Se você está aqui nessa noite e você não se sente parte da família de Deus por algum motivo, se você não se sente tocado ou alcançado pela graça redentora de Cristo, saiba que o próprio João, no capítulo 1, no verso 12 do capítulo 1, ele diz o que a gente tem que fazer para isso. O que você precisa fazer para que você possa, então, ser parte da família de Deus, possa ser alcançado pela graça redentora dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem que crer em Cristo. Crer no nome de Jesus. Então, se entregue a Ele. Mas não simplesmente pela tua vontade, mas pela vontade dele, pela vontade de Deus. Então, ore ao Senhor, peça que Ele tenha misericórdia de você. Peça que Ele tenha misericórdia da sua vida e que Ele derrame sobre você a graça salvadora dele, para que você possa, então, ser alcançado, que você possa ser alvo do sangue dele, do sangue de Cristo, para que você possa, então, ser chamado filho de Deus. Mas além de vir salvar os filhos de Deus, existe outra coisa que Jesus veio fazer nesse mundo. O nascimento de Cristo, então, ele tem uma outra ação, além de salvar os filhos a quem Deus escolheu. Ele deixou a glória, toda a glória dele no céu, e ele veio habitar entre nós. Ele veio habitar entre nós como um homem, em carne e sangue, revestido a sua divindade com a nossa humanidade. Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, ele se fez homem, ele se fez como eu, ele se fez como você, e ele nasceu. Ele nasceu aqui na Terra, ele nasceu de uma mulher. Vocês conhecem a história melhor do que eu, tudo que envolve o nascimento de Cristo, toda a precariedade do momento em que ele nasceu. Ele não nasceu numa maternidade chique de São Paulo, né, naquelas maternidades que existem, né, cheias de recursos, mas ele nasceu numa hospedaria, num estábulo. E a gente está falando só do Criador de todas as coisas. Só disso. Mas além de ser homem, ele também é Deus. E João também registra isso. Capítulo 1, verso 1 de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, então, ele é o Verbo de Deus. Mas ele veio habitar com a gente, ele veio estar conosco por um motivo especial. Enquanto a gente estava perdido nos nossos pecados, nos nossos delitos, sem Cristo, a gente tinha um acusador. A gente continua, na verdade, tendo um acusador que não tem mais poder de nos acusar. Mas antes de Cristo, ele tinha esse poder de acusação. E ele fazia isso, expondo os nossos pecados, cobrando de nós a observância da lei, uma lei que a gente jamais podia cumprir. E a gente precisava, então, de algo. A gente precisava de alguém para defender, para ser o nosso advogado, para cumprir todos os preceitos da lei que a humanidade jamais conseguiu cumprir. E que se não fosse por Cristo, a gente estaria ainda da mesma maneira que o povo de Israel estava lá 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. O fato é que Jesus veio e Paulo fala sobre essa atitude de Cristo de defender a gente na carta dele aos Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Paulo escreve: tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando
os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a morte de Cristo na cruz, ela teve uma ação muito importante. Ela acabou com todo o poder de acusação de Satanás. Ela desarmou o diabo. Jesus, ele tirou todas as armas da mão dele. Ele não tem mais arma nenhuma. Ele não tem mais nada para usar contra nós. Nossa dívida foi paga, foi cancelada. Os nossos pecados foram cobertos. E não há mais acusação contra nós. Não há mais acusação. Final do verso 14, que a gente leu, ele diz que para que por sua morte, pela morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo não tem mais o poder da morte. O diabo está destruído. Então não há mais nada na mão dele, não há mais arma nenhuma. E sabendo disso, sabendo que não há mais poder de acusação em Satanás, a gente pode lembrar do que Tiago escreve no capítulo 4, verso 7. Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente tem esse poder de resistir ao diabo. A gente tem esse poder de resistir ao pecado. E ele vai fugir da gente. O diabo, ele não tem mais poder sobre nós. Ele não pode nos ameaçar, ele não pode nos apontar, ele não pode nos expor diante de Deus. Porque Cristo, ele veio para tirar isso dele. E para nos limpar, e para nos lavar. E para nos deixar santos diante do Senhor. Mas eu sei que mesmo assim, em muitos momentos da vida da gente, a gente acaba sentindo medo da ação do diabo. A gente acaba sentindo culpa por coisas que a gente fez, por pecados que a gente cometeu, por pecados que a gente já foi perdoado, mas que de repente talvez a gente não tenha esquecido, talvez a gente não tenha se perdoado. E o diabo é muito astuto, o diabo usa isso contra nós. Então, saiba que, como filho de Deus, como adotado pela família do Senhor, você pode lembrar daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O diabo não pode mais acusar você de nada. Não há mais acusação contra nós. A gente está livre disso. Mas Jesus, ele não veio apenas para nos salvar e também para tirar essas armas do diabo, para desarmar o diabo, para derrotar o diabo. Jesus, ele também ressuscitou. E com a ressurreição dele, ele nos trouxe a maior de todas as vitórias que a gente poderia ter. A libertação do pavor da morte. A morte deixou de ter poder sobre a gente também. Não que a gente não morra mais, a gente continua morrendo. Mas o nosso espírito não morre mais. O nosso espírito está vivo. Nosso espírito está vivo. E esse medo, no verso 15 do texto que a gente leu, de Hebreus, o autor escreve: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse medo, ele nos sujeitava à escravidão. O medo da morte. A maioria dos homens rejeita essa ideia de que está escravizado. O homem natural, o homem que não tem Cristo, o homem que não tem o Espírito Santo, que não está regenerado, ele não aceita a ideia de que ele é escravo do pecado. Essa ideia de ser escravo de alguma coisa, ela ofende e humilha o homem natural. A gente tem essa consciência, a gente tem essa percepção de que nós somos escravos do pecado, que nós não somos mais escravos do pecado em Cristo Jesus, mas que o nosso corpo ainda é sujeito ao pecado, porque o pecado ainda habita no nosso corpo. Nosso espírito não. Nosso espírito já está livre, mas o nosso corpo não. E por isso nós temos a nossa luta diária, a nossa luta de cada instante,
de dizer não para o nosso corpo, de dizer não para o velho homem, de ficar tentando o tempo todo lutar contra isso, lutar contra nós mesmos. Mas para o homem natural isso não acontece. O homem natural não tem essa crise dentro dele. Para ele é o senhor da vida dele. Para ele é o senhor da vida dele. E imaginar que ele é escravo de alguma coisa, não. Isso não. Paulo, porém, ele escreve a Tito, capítulo 3, verso 3, mostrando que o ser humano não é tão bom quanto pensa que é. Paulo diz, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o homem sem Cristo. Esse era eu, antes de Cristo. Esse era você, antes de Cristo. Desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Só Cristo pode mudar esse cenário. Cristo mudou o meu cenário, Cristo mudou o seu cenário, e só Cristo pode mudar o cenário de quem se encontra numa situação dessa. A ressurreição de Jesus, então, ela nos libertou da prisão do pecado. E Paulo fala sobre isso também em Romanos, capítulo 6, verso 22. Paulo escreve, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quantas pessoas ainda vivem sob o domínio do medo, sob o domínio do pecado, sob o domínio do inimigo das nossas almas, sob o domínio de Satanás? Quantos ainda não sabem que aquele Jesus que eles veem nos presépios, né, nessa época as lojas fazem isso, colocam presépios, montam lá, encenam o nascimento de Cristo, e tem um menino Jesus ali, tem um bebezinho lá. Quantas pessoas não olham para aquele bebezinho, para aquela imagem, mas não imaginam que aquele menino que está simbolizado ali é o Deus que nasceu para que ele pudesse ser liberto do pecado, para que ele pudesse ser liberto das garras do diabo. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por isso que ele ressuscitou, para que a gente fosse liberto do medo da morte e para que eu e você nós tivéssemos vida e vida em abundância. Através da morte e da ressurreição de Cristo, ele transformou a morte em algo inacreditável. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que a gente fala em morte, a gente fala em alguma coisa ruim. Não tem como desvincular a palavra morte de algo ruim, de separação, de dor, de sofrimento. Mas para os crentes, a morte ganhou um outro significado. A morte ganhou um outro significado. Paulo ele escreve isso aos Filipenses. Ele fala sobre isso aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Paulo escreve, porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o crente, morte não é motivo de tristeza, morte é motivo de alegria. Claro que a gente sofre, claro que quem fica chora, quem fica sente falta, claro. Mas é lucro. É lucro. É o nosso passaporte para a eternidade. É o momento em que a gente vai encontrar com Jesus. É um motivo de alegria. Mas quem pode dizer isso? Quem pode, em sã consciência, chegar em algum lugar e dizer assim, olha, morrer é bom. Morrer é bom. É motivo de alegria morrer. É lucro morrer. Quem pode dizer isso, senão um crente? Senão um crente que tem consciência de quem é o seu Salvador, de quem é o seu Senhor. Diante disso que eu compartilhei com vocês, diante dessa meditação rápida, eu queria concluir com 3 aplicações práticas para a gente. A primeira delas é que a gente tem que viver em gratidão e obediência, como alguém eleito e adotado por Deus. Cristo ele veio para salvar os filhos que o Pai deu para ele, os eleitos.
Então, a escolha por Jesus, ou a escolha de Jesus, a escolha de Deus, e isso é um tema para várias aulas de escola dominical, a escolha de Deus ela não foi feita por nenhum merecimento. Deus não me escolheu por nada que eu tenha de bom. Deus não escolheu você por nada que você tenha de bom. Porque a gente não tem nada de bom em nós. Deus escolheu cada um de nós pela soberana vontade dele. Um dia você pode perguntar por que ele escolheu você. Você pode perguntar isso para ele quando você encontrar com ele. Mas o fato é que a gente não sabe o porquê. O ponto é que o fato de eu ter sido escolhido por ele, sem ter merecimento nenhum nisso e de saber disso, isso tem que criar em mim um desejo enorme de viver em gratidão. De ter uma gratidão profunda por Deus. Porque eu não merecia ser escolhido e ele me escolheu. Então o único sentimento que eu posso ter com o Senhor é de gratidão. Gratidão profunda. E reconhecer que tudo que eu sou, que tudo que você é, que tudo que a gente faz, que tudo que a gente tem, vem da graça de Deus. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Ele é o Senhor do universo que a gente cantou. E quando a gente fala de universo, a gente fala de tudo. Tudo. Até aquilo que a gente nem imagina que existe. Até planetas, galáxias e sistemas que a gente nem tem ideia. É dele. É dele. E por isso a gente tem que viver com humildade, com confiança e com reverência. Sabendo que a nossa salvação não depende da nossa força, mas a nossa salvação depende da fidelidade de Deus. É Ele que garante a nossa salvação. Isso também é mais um ponto do calvinismo, perseverança dos santos. Não sou eu. Nada do que eu faça vai garantir a minha salvação. É Deus que garante a minha salvação. É Jesus que garante, é o Espírito Santo que me cela e que garante a minha salvação. Então, seja grato. Viva com gratidão ao Senhor por isso. O segundo ponto é que a gente deve combater as acusações do diabo descansando na obra consumada de Cristo. Jesus, ele tirou, como eu disse, todas as armas que Satanás tinha, todas as armas que o diabo tem, para poder me acusar ou para poder acusar você de alguma coisa. Ele cancelou a dívida que eu tinha, a dívida que você tinha. E ele nos justificou pela morte dele. Então, descanse. Descanse nisso. Descanse nisso. Você é justo diante do Senhor. Não porque você é bom. Não porque você é bonzinho, é melhor, tem alguma capacidade. Mas por causa do sangue de Cristo. A justiça de Deus foi imputada em você através de Cristo. Diante do Senhor, nós somos justos. Nós erramos sim, nós pecamos sim. Muito mais do que a gente gostaria. Mas a gente é justo diante do Senhor. Então, quando a sua consciência te acusar, quando o diabo tentar te ferir com lembranças de pecados antigos, quando seu coração tentar medir o amor de Deus pelo seu desempenho, sabe aquele negócio de que, sabe, tô meio abatido essa semana, tô meio fraco, não tô conseguindo me dedicar à leitura da palavra de Deus, então assim, Deus me abandonou, tudo vai dar errado. Não. Volte-se para a cruz. Volte-se para a cruz de Cristo e diga para você mesmo, a minha justiça está em Cristo. Está em Cristo. Somente nele. Não em mim, mas nele. A vitória sobre o inimigo, ela se manifesta na vida do crente não pela autoconfiança, mas pela confiança exclusiva na obra consumada de Cristo, que garantiu a nossa aceitação eterna perante Deus. Não confie em você, não confie na sua força, não confie na sua capacidade, no seu intelecto, na sua oração poderosa, no seu jejum. Não confie nessas coisas. Confie em Cristo. É nele que você tem que confiar. Faça todas essas coisas
ore, jejue, leia, se dedique e se esforce. Diga não para você, diga não pro velho homem. Mas não confie na sua força. Confie em Cristo. E enfrente a vida e a morte. O terceiro ponto aqui, enfrente a vida e a morte com esperança firme, sabendo que Deus preserva os seus. Se Cristo ele nos libertou do medo da morte, então eu e você nós somos chamados a viver com esperança, uma esperança sólida que nasce na doutrina da perseverança dos santos que eu acabei de mencionar. Naquela que diz que não sou eu que vou garantir a minha salvação. A garantia da minha salvação, ela está em Cristo. E se ela está em Cristo, ela está nas mãos do Senhor do universo. Eu não acho que o Senhor do universo vai deixar ou vai errar em alguma coisa que ele fez. Vai errar em alguma escolha que ele fez. Escolher alguém e depois desistir, falando, esse cara não tem jeito, fica para lá. Não. Ele vai perseverar, você vai perseverar até o fim. Porque quem sustenta você é o próprio Deus. Nada pode separar os eleitos de Deus do seu amor. Nenhum sofrimento, perda, ameaça pode alterar o decreto eterno de Deus que estabeleceu quem são os seus eleitos. Isso significa, então, que você pode viver com coragem. Não porque você é forte, como eu disse, mas porque Cristo ressuscitou. E Ele governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Significa também encarar a morte. Seja a sua, seja de alguém querido, seja de um parente, de um amigo, de um familiar. Com a confiança de que Cristo transformou o fim em início, o temor em descanso, o sepulcro em porta para a glória. Nós somos peregrinos nesse mundo quebrado. Eu e você, a gente está de passagem aqui. Eu sei que às vezes a gente gosta daqui. A gente acaba gostando daqui. Porque é um lugar legal. É bonito. Tem os irmãos, tem a igreja, tem a família, tem os maridos, esposas, filhos. Tem muita coisa boa. Mas aqui não é o nosso lugar. A gente está passando pelo deserto. Esse aqui é o nosso deserto. É o nosso deserto. A gente está caminhando para um lugar que a gente não conhece. Assim como quando Deus chamou Abraão, dizendo para ele ir para um lugar que ele ia mostrar onde era. A gente está caminhando para um lugar que Jesus vai mostrar onde é. A gente sabe que tem um lugar preparado para nós, mas a gente não sabe como ele é. A gente não tem ideia de como ele é. A gente imagina ruas de ouro, aquela coisa toda, mas a gente não tem ideia. Essa que é a verdade. Mas é para lá que a gente está indo, para Jerusalém celestial. Eu e você, a gente está caminhando para lá. Então a gente pode caminhar confiando em que o Senhor que veio para nos salvar, que veio para tirar a gente das acusações do pecado e que veio para nos trazer a vida eterna, ele vai nos levar para o lugar que a gente tem que ir, para o lugar que ele preparou para a gente já. Já está lá preparado, ele já disse isso. Só falta ele vir aqui buscar a gente agora. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que ele tenha misericórdia de mim, que ele tenha misericórdia de você, que ele dê sabedoria para a gente entender essas verdades e para a gente viver elas no nosso dia a dia, para a gente lembrar dessas coisas. Como eu disse, eu não falei nenhuma novidade aqui para ninguém, tenho certeza disso. Tenho certeza que você já ouviu isso outras vezes, tenho certeza que você até vive isso no seu dia a dia. Mas é muito bom a gente ser lembrado de algumas coisas às vezes. Porque
O dia a dia vai consumindo a gente vai passando, as coisas vão acontecendo e as coisas vão saindo da cabeça da gente, vão saindo da memória da gente. Então é muito bom a gente trazer aquilo que pode dar esperança para a gente na nossa memória. Que nessa época natalina que está se iniciando agora, que você possa se lembrar do real motivo da nossa alegria no Natal, que é Jesus Cristo, que é a salvação que Ele veio trazer para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Ele te sustente em todos os momentos e te guarde até a volta de Jesus.